Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 60 Mais Pode. Vida em plena forma. Eu sou Ana de Maria, sou psicanalista e criadora deste podcast, que nasce do coração e da escuta. Nasce da escuta de tantas pessoas com mais de 60 anos que me dizem: eu ainda estou aqui, mas parece que ninguém mais me enxerga. Esse é o nosso primeiro episódio e a nossa estreia não poderia ter um tema diferente. É um tema necessário, um tema urgente. Chega de rótulos, somos pessoas com 60 mais. Porque antes de qualquer título, diagnóstico ou apelido, antes de senhorinha simpática, idoso, respeitável ou melhor idade, nós somos gente, somos histórias, somos desejo, somos corpo, somos alma e ainda temos muito que viver. Antes de seguir, te convido a uma pequena pausa para pensar comigo. Quantas vezes na sua vida você se sentiu invisível? Ou viu alguém olhar para você não como uma pessoa inteira, mas apenas como aquela com 60 e poucos anos? Isso dói, não dói? É como se uma parte do nosso brilho fosse tirada. E essa ferida precisa ser reconhecida para começar a cicatrizar. Você já parou para pensar em quantos nomes começaram a te dar depois dos 60? Alguns exemplos bem conhecidos: idoso, terceira idade, melhor idade, velhinha simpática, senhorinha, vovó, vovô, coitado, coitada. Esses rótulos nem sempre são maldosos. Muitos vêm até de uma tentativa de carinho. Mas o problema não é o tom, é que o rótulo reduz, o rótulo simplifica. O rótulo esconde a complexidade que a gente carrega. Quer ver? Você diz que quer voltar a trabalhar e alguém responde: mas com essa idade, vá aproveitar a aposentadoria. Você diz que quer namorar. Ah, mas para quê? Agora é a fase do sossego. Você diz que quer viajar sozinha, mudar de cidade, aprender a dançar tango. E te olham como se você fosse uma criança teimosa. Mas e se a gente quiser agito, paixão, desafios e novas experiências? A verdade é que a vida não acaba aos 60. Ela pode, sim, recomeçar com mais liberdade do que nunca. Vamos pensar juntos. Que mensagem você tem repetido para si mesma que veio destes rótulos? Será que, às vezes, a gente mesmo internaliza essas vozes externas e começa a se limitar? Será que é a sua vontade de arriscar, se reinventar, se expressar, está sendo abafada por crenças antigas? Esse é um convite para se perguntar: o que eu gostaria de fazer hoje se não tivesse medo do julgamento alheio? A linguagem molda a nossa identidade. A forma como falam com a gente molda a forma como a gente se vê. Quando te chamam só de idoso, te colocam no lugar de espera. Quando te tratam como melhor idade,
às vezes é só uma maquiagem sobre o medo de envelhecer. Quando dizem, você não parece ter 60, acham que estão elogiando, mas estão dizendo que parecer ter 60 é ruim. A linguagem tem poder. Ela pode nos dar lugar ou nos calar. Pode nos acolher ou nos infantilizar. Pode nos valorizar ou nos colocar de lado. Por isso eu digo sempre em minhas palestras com a nossa comunidade: somos de carne, osso, desejo e vontade. Velho é o preconceito. Nós somos novos todos os dias. Cada vez que você se ouve sendo chamado de algo que não te representa, uma parte sua se questiona: será que eu ainda posso? Será que eu estou fora do tempo? Será que é ridículo o que eu quero sentir? E eu estou aqui hoje para te dizer: não, não é ridículo, não é tarde, não é loucura, é vida. E vida não tem prazo de validade. Pare um instante e respire fundo. Como você fala consigo mesma quando pensa sobre sua idade? Quais palavras você usa? São palavras de acolhimento ou julgamento? Quais frases você diria para uma amiga querida que estivesse com dúvidas e inseguranças sobre envelhecer? Perceber esse diálogo interno é um passo poderoso para mudar a forma como você se enxerga. O que existe por trás do 60 mais? Quando eu digo 60 mais, não estou falando de uma faixa etária. Estou falando de um universo de possibilidades. Quantas realidades diferentes cabem nesse mais? Tem gente com 60 que acabou de sair de um casamento de 30 anos. Tem gente que está casando agora pela primeira vez. Tem gente que está cuidando da saúde física com mais consciência do que nunca. Tem gente com depressão, com ansiedade, com medo do futuro. Tem gente amando, se apaixonando, transando. Tem gente cuidando dos pais. Tem gente cuidando de si. Tem gente fazendo terapia pela primeira vez. Tem gente se assumindo LGBTQI a mais, agora. Ou seja, o que nos une não é a idade, é o desejo de continuar vivos por dentro. Por trás dos 60 mais, existem milhões de histórias que a sociedade deixou de escutar. E aqui, no 60 mais pode, a gente vai ouvir essas histórias com respeito, com afeto, sem filtros. Pense, você já se sentiu sozinha ou sozinho em suas experiências e desejos? Como seria se tivesse um espaço onde tudo o que você sente fosse legítimo, sem julgamentos? O 60 mais pode é esse espaço.
onde as histórias reais ganham voz, onde o que importa é a humanidade, não o número da idade. Há algum tempo, escrevi um texto que circulou muito entre os membros da comunidade e seguidores. É um manifesto. Hoje ele ressurge com mais força, mais verdade e mais amor. E agora eu leio para vocês. Não somos mais só o que nos disseram que seríamos. Somos autores da nossa própria vida. Não precisamos de manual de terceira idade. Precisamos de respeito, de oportunidades e de horizontes. Não nos chamem de melhor idade, se for para esconder o incômodo que vocês sentem com o envelhecimento. Somos uma nova idade, lúcida, desejante, intensa e capaz. Somos aqueles que já viveram o bastante para saber o que vale a pena e o que não vale mais. Já não nos encaixamos em estereótipos, moldes ou rótulos. Somos múltiplos, profundos, inacabados. Não queremos voltar aos 30. Queremos viver os 60, 70, 80, com dignidade, beleza e liberdade. Desejamos aprender, recomeçar, amar, mudar de ideia, vestir vermelho, dançar em casa, começar um novo amor, mudar de profissão ou simplesmente não fazer nada. E tudo isso é válido. Somos mais do que estatísticas, mais do que avós ou aposentados. Somos potência criadora, somos poesia viva. Somos corpo, alma, desejo, pensamento e afeto. Não estamos invisíveis. Estamos olhando, falando, criando, sentindo. Estamos escrevendo o próximo capítulo com as nossas palavras. Não aceitamos mais ser silenciados, infantilizados ou descartados. Sabemos o nosso valor e não abrimos mão de vivê-lo por inteiro. Queremos presença, não piedade. Queremos espaço, não concessão. Queremos respeito, não tolerância. Somos a geração que sobreviveu a perdas, que atravessou dores e se refez, que sabe, como ninguém, o que é renascer. Por isso afirmamos, não somos o fim de nada, somos o recomeço de tudo. E quem quiser caminhar conosco, que venha com verdade, porque daqui para frente a vida será vivida em voz alta. Pela liberdade, pelo afeto, pela nova forma de envelhecer. Esse texto nasceu da escuta de centenas de vozes, homens e mulheres com 60, 70, 80 anos, até mais, que me disseram: eu ainda estou aqui, com sede de vida. E se esse manifesto tocou seu coração, eu quero te ouvir também. Mande sua história, seu desabafo, sua dúvida, sua alegria. Porque o que você sente importa. Reflita. Que palavras do manifesto mais te tocaram? Existe alguma que você gostaria de repetir todos os dias para se lembrar do seu valor?
O que você pode fazer para viver mais alinhada ou alinhado a essa verdade, dia após dia? Depois de tanta coisa dita, talvez você se pergunte: e agora? O que eu faço com tudo isso? Eu te convido a começar com 3 passos. 1. Questione os rótulos que você carrega. Quais frases você ouviu tantas vezes que passou a acreditar? Sou velha demais para isso? Será que é verdade? Ou te disseram isso desde sempre? 2. Abrace o que te faz vibrar. O que te dá alegria hoje? Música? Dança? Escrever? Amar? Cuidar das plantas? Cantar no chuveiro? Não se reprima. A liberdade de ser quem se é revolucionária. 3. Junte-se a quem quer viver com verdade. O 60 Mais Pode foi criado para isso, para unir pessoas que querem sentir, viver, rir e recomeçar. Aqui não existe papel secundário. Aqui você é protagonista. Pergunte-se: qual desses passos você pode começar a dar hoje? O que te impede? E quem poderia caminhar ao seu lado nessa jornada? Lembre-se, a mudança começa com um pequeno gesto. E cada gesto conta. Eu queria falar com você sobre o envelhecimento da população no Brasil e no mundo, para você entender que nós não estamos sozinhos. A população com 60 anos ou mais, em 2022, no Brasil tinha mais de 32 milhões de pessoas nessa faixa etária, representando 15,8% da população total. Projeções para 2070 é que esse número aumente para 75,3 milhões, correspondendo a 37,8% da população brasileira. Ela está distribuída da seguinte maneira: a maior concentração de idosos está no Sudeste, 16,6%, e no Sul, 16,2%, enquanto o Norte apresenta a menor proporção, 9,9%. No mundo, a população com 60 anos ou mais, em 2017, era de 962 milhões de pessoas, representando 13% da população mundial. Projeção para 2050 estima-se que em cada 5 pessoas no mundo terá mais de 60 anos. Economia prateada, você já ouviu falar? O Brasil movimenta cerca de 2 trilhões por ano, representando 23% do consumo de bens e serviços do país. Somos nós. No mundo, a economia prateada movimenta aproximadamente 7,1 trilhões anualmente, tornando-se a terceira maior atividade econômica global. O envelhecimento da população impulsiona novos negócios, produtos e serviços voltados para as necessidades dos idosos, incluindo tecnologia assistiva, saúde, turismo e entretenimento. Casamentos. Em 2022 foram registrados 35.029 casamentos entre pessoas de 60 a 64 anos e 39.759 uniões entre indivíduos de 65 anos ou mais. Aposentadoria.
Aproximadamente 70% dos idosos com 60 anos ou mais recebem aposentadoria ou pensão. A expectativa de vida aumentou muito, aumentou significativamente nas últimas décadas, refletindo avanços na saúde e qualidade de vida. Vamos refletir. Identidade além dos rótulos. Como os rótulos impostos pela sociedade influenciam a percepção que temos de nós mesmos após os 60 anos. O poder da linguagem. De que maneira a forma como somos chamados, idosos, melhor idade, senhorinha, etc., impacta nossa autoestima e ações. Diversidade de experiências. Quais são as diferentes realidades de pessoas com 60 anos ou mais? Como podemos reconhecer e respeitar essas diversidades? A economia prateada como oportunidade. Como o crescimento da economia prateada pode beneficiar a sociedade como um todo, promovendo inclusão e desenvolvimento. Desafios e superações. Quais são os principais desafios enfrentados por pessoas com 60 anos ou mais e como podemos trabalhar juntos para superá-los? Eu quero te convidar a participar ativamente do 60 Mais Pode. Conte sua história real no quadro Livro Vivo. Envie um áudio curto para ser ouvido aqui. Participe dos encontros online e presenciais. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre um tema que toca muitas pessoas. O que ainda vive em mim? Spoiler. Você já parou para se perguntar o que continua vivo dentro de você, mesmo depois de tantas perdas, mudanças e recomeços? Neste episódio, eu convido você para uma conversa silenciosa com sua alma. O que ainda pulsa, deseja, sonha, insiste em existir, mesmo quando o mundo tenta silenciar? Escute com o coração. Esse episódio não é para ouvir com pressa, é para sentir com calma. Vida em plena forma. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos siga na sua plataforma favorita. Avalie. E se quiser, mande uma mensagem. Eu quero te ouvir. Lembre-se, não somos a melhor idade, somos uma nova idade. E ainda temos muito que viver. Até o próximo episódio. Tchau.